Mas, Lu, voltando nessa parte, então, das habilidades, eu queria entrar com você nesse tema pra gente, e a gente vai ter um suporte muito legal agora do Rian, para colocar na tela pra gente esses 7 pilares que a gente desenvolveu na nossa metodologia, além do inglês, né? Obviamente que a gente fala, mas se você pudesse um pouco detalhar por que você montou essa estrutura dos 7 pilares e como que ela realmente é importante na vida do profissional com relação à aceleração da carreira dele e o posicionamento no mercado internacional. Muito legal esse ponto, Thelmo, porque construir ou dar nomes a esses pilares vieram de dois pontos principais. A interação com esses profissionais que trilharam, né? A gente acompanhou muitos profissionais desde quando eles saíram da faculdade até o nível executivo e até mesmo empreendedorismo. Percebeu onde que eram os pontos que eles se firmavam, se baseavam para desenvolver a sua carreira. E um outro ponto muito legal foi o feedback dos nossos clientes. Porque eles falavam, Muito olha, legal você isso, né? já faz. Mano, isso foi assim, fantástico. Porque a gente não criou uma metodologia e testou. Ela foi criada a partir do que as pessoas iam falando. Poxa, Lu, essa dica, poxa, Thelmo, isso que vocês fizeram, esse momento, essa conexão. Então, isso é muito legal, porque é uma coisa que nasceu da prática e não da Muito legal. teoria para a prática. É. Então, isso foi muito bacana. Bom, como a gente estava falando, a gente criou essa metodologia de desenvolvimento de carreira baseada em 7 pilares. Que O a gente chama primeiro, de, que a gente chama de Global Development Program, né? isso, gastou aí o Agora eu gastei um pouquinho do inglês. inglês, é. Ah, chique. Então, o primeiro deles é o mapeamento SWOT, para quem não Então, o sabe. Rian vai colocar na tela pra gente o primeiro mapeamento, o primeiro pilar, que é o mapeamento SWOT, com o mapeamento do perfil comportamental. Lu, por que é tão importante nesse momento da carreira do profissional ele ser muito bem mapeado? Ou seja, ele saber exatamente aonde ele está, o que ele precisa desenvolver para ele chegar no patamar que ele quer para a carreira dele. Então, a gente está falando de 2 mapeamentos, o mapeamento SWOT e o mapeamento do perfil comportamental. Porque essa fase é tão crucial que também marca o início da nossa metodologia nas mentorias. Quando a gente faz a mentoria, o primeiro pilar é exatamente trabalhar esses 2 pontos, essas 2 ferramentas, né? Sim, como você mencionou muito bem, duas ferramentas. Então, para quem não sabe o que é SWOT, SWOT é uma análise muito realizada no ambiente de negócios para perceber quais são os pontos fortes, né? Strengths, weakness, que são os pontos fracos, opportunities, que são as oportunidades, e threats, que são as ameaças. Então, quando a gente coloca na mesa, a gente escreve quais são as minhas oportunidades, o que que eu tenho de potencial para isso, o que que eu tenho de ponto fraco e que pode ser realmente uma ameaça, um empecilho para eu conseguir essa oportunidade, você tem isso claro. E não fica só aqui. Aqui se perde no turbilhão de informação, de conhecimento que a gente tem todo dia. Mas escreveu, tá ali. Você olha e você vê exatamente o que que você precisa desenvolver. E eu entendo também que esse é o momento do mapa, né? Ele tem ali na O sua frente caminho. o caminho, ele tem um mapa, ele tem uma trilha que ele vai poder percorrer e ele vai atingir o sucesso que ele quer para a carreira dele. Então, ter esse mapeamento, ele tem isso visualmente, né? Isso é muito legal, mas E aí, uma coisa muito legal, essa semana a gente estava com duas jovens, né, fazendo esse mapeamento, e ao contrário do que a gente. do CREA Júnior, né? Do Duas CREA do CREA Júnior, Júnior, é muito legal. exatamente. E aí, uma coisa que a gente pensa, eu vou focar nos meus pontos fracos. Não necessariamente. Olha aí, Você vai focar no que ameaça. estratégia, tá E vendo? isso que vai direcionar os investimentos de estudo, de qualificação. Então, se o inglês é uma ameaça, eu preciso investir nisso antes da minha especialização. Se eu tenho inglês, mas eu não tenho uma comunicação efetiva e eu preciso disso para aquela oportunidade, eu vou investir nisso, desenvolver. Então, é entender
a ameaça, aonde eu vou investir. E não necessariamente o ponto fraco, porque o ponto fraco ele pode ser compensado por um potencial que você tenha. Uhum. Então, isso é muito importante. E o perfil comportamental é aquilo que eu falei no início. Muitas vezes a gente escolhe uma carreira por ela estar em top 10, né? As 10 melhores carreiras são bem pagas e tal. Uhum. Não necessariamente. Você entendendo o que você é bom fazer, o que você é mais ou menos em fazer, o que não dá de jeito nenhum para fazer, Isso é te importantíssimo. direciona a ser mais assertivo nessa escolha. E ter uma vida saudável, né? Porque a carreira impacta na vida profissional, na vida pessoal, desculpa. Então, ter essa qualidade de vida. Então, o mapeamento do perfil comportamental traz também à luz ali quais habilidades ele já possui Sim. e aqueles pontos de atenção que ele vai precisar desenvolver para ele começar a trilhar uma carreira de sucesso, né? Então, por isso que esse mapeamento é tão importante. Essa combinação da análise SWOT com a análise do perfil comportamental. Isso é muito legal, né? E essas duas ferramentas, gente, elas ajudam a direcionar, porque a gente tem um bombardeio muito grande de informação, tudo é muito legal. Tudo é bacana, tudo traz desenvolvimento, mas para onde eu vou seguir? Eu volto sempre no SWOT, eu volto sempre no perfil. Que ali eu vou ter o que eu preciso desenvolver, o que eu já consegui, aonde eu vou chegar, em quanto tempo, que informações, que cursos, o que eu preciso tomar cuidado. Isso vai te direcionar. Senão você fica à mercê de várias coisas e tem coisas muito boas. Mas o que Uhum. fazer? Sempre voltar para o mapeamento e para o perfil comportamental.